vamos dar continuidade aqui naquele projeto Evolução em Dois Mundos, né? E nós paramos aqui nessa imagem, né, onde se via o desdobramento do espírito, da última vez que nós conversamos, e nós estamos agora entrando na questão da natureza do mundo espiritual. Aqui a gente está vendo a imagem, né, da natureza do mundo espiritual, onde a gente vê aqui aquele filme Nosso Lar, né, o ator representando aí o André Luiz, e a paisagem aí. É o Renato Prieto. Pois é. O ator. Isso. E a imagem aí da natureza, que é muito parecida com a nossa natureza, né? E o corpo espiritual depois da morte, que é outro ponto aí que o André Luiz aborda nessa parte aí do livro, Evolução, né, em Dois Mundos, onde ele fala da questão do psicossoma. Como é que fica o psicossoma depois que a gente morre, ou seja, o corpo espiritual, como é que ele fica, né, depois da morte? E ele é um corpo, como ele diz, de duração variável. E essa duração variável e a forma dele vai depender de quê? Do nosso progresso emocional e cultural, né? Afinal de contas, a gente tem aí a nossa evolução, e a depender do nosso processo evolutivo, de tudo que a gente traz das existências anteriores, isso vai contribuir para que o nosso psicossoma tenha uma determinada forma, uma determinada textura, né, compatível com o que a gente conseguiu de progresso ou não até aquele momento. E quando a gente desencarna, existem algumas transformações. A questão, por exemplo, do centro gástrico. Quando a gente desencarna, a gente não vai ter mais o mesmo alimento que a gente tem aqui quando a gente estava encarnado, né? Então, naturalmente, o nosso corpo, o nosso psicossoma, o nosso corpo astral, ele vai ter que se adaptar a essa nova realidade, né? O nosso centro genésico também, a princípio, ele não tem o mesmo tipo de situação de quando nós estávamos aqui encarnados. E esse é um ponto interessante, né? Quando ele fala aí, por exemplo, quando há sublimação do amor, comunhão das almas no matrimônio divino, que gera progresso no reino do Espírito. Um ponto que é interessante é que quando a gente está encarnado, a gente está submetido a determinadas substâncias que são características do nosso corpo espiritual, do nosso corpo material. Então, os hormônios, por exemplo, os hormônios sexuais, tanto do homem como da mulher, e no caso do hormônio sexual do homem, que ele tem em bem maior quantidade, que é a testosterona, em relação à mulher, claro que a mulher também tem a progesterona e outros hormônios femininos, mas esses hormônios, eles são muito mais abundantes quando a gente está encarnado. E daí o nosso pendor para essa questão sexual ser muito maior. É claro, quando a gente desencarna, aí tem um aspecto também da nossa mente. Quando a gente tem um processo de um pouco mais desenvolvido, de evolução, a nossa mente não vai nos levar de uma forma tão intensa quanto ela nos leva quando nós estamos desencarnados. Encarnados. É claro que tem determinadas entidades que têm uma fixação muito grande e mesmo depois de desencarnada, ainda ficam com essa intensidade nessa área, digamos assim, sexual. Mas, de uma maneira geral, essa influência que os hormônios exercem sobre o nosso espírito, porque eles exercem no nosso corpo físico, que, por consequência, exerce no nosso espírito, fazem com que a gente tenha uma intensidade de desejo sexual bem maior, característico dessa fase de encarnados que nós estamos nesse momento agora, por exemplo. Quando desencarnamos, isso diminui essa intensidade. O perispírito, pessoal, ele evolui tanto na Terra
quanto também no mundo espiritual. Muita gente acha que o perispírito ou o corpo espiritual ele só vai evoluir quando a gente está no encarnado. Não, na verdade, ele evolui nos dois sentidos, de maneira, claro, um pouco diferente. Né? Ele pode sofrer alterações na questão mental, na questão do remorso, né, dos delírios, da imaginação. Tudo isso vai afetar o corpo espiritual, que pode desgastar-se, chegar a um ponto até de perder a forma, ou restringir-se, ou seja, ele ter alterações que somente a reencarnação vai conseguir normalizar. Então, essas modificações que acontecem no corpo espiritual e de maneira, digamos assim, regressiva, né, elas só vão conseguir trazer esse corpo espiritual de novo à forma após a reencarnação. E muitas vezes esse processo de reencarnação ele vem com defeitos, muitas vezes defeitos congênitos, que vão fazer com que esse espírito passe por uma situação de regeneração desse corpo espiritual e numa próxima vez, quando ele desencarnar, então esse corpo espiritual ele já vai estar modificado de maneira, digamos assim, positiva. Tá? Existe o que se chama de segunda morte. Segunda morte é o corpo espiritual que se perde quando o espírito passa para uma dimensão superior, quando ele passa por um plano superior, por mérito, por evolução. Então, por exemplo, nessa dimensão próxima a nós, a gente tem um corpo espiritual que tem uma forma muito parecida com a nossa forma de encarnado nesse momento, mas quando a gente adquire um determinado estágio e que passa para uma esfera mais evoluída, esse corpo astral que tem essa forma parecida com a nossa, ele também morre. E aí é chamado de segunda morte. E nesse momento o espírito passa a não ter mais aquele envoltório do corpo astral parecido com o nosso. Ele assume uma outra forma que não tem muito a ver com essa nossa forma daqui. E o instrutor Gubbio aí ele fala, né, que o perispírito ele é transformável e perecível, porque ele vai, na medida em que ele vai evoluindo, ele vai perdendo essas camadas espirituais que a gente sabe que a gente tem, da mesma forma que quando a gente desencarna, a gente está na matéria, a gente perde a matéria e passa por corpo astral. Quando a gente tem essa chamada segunda morte, a gente perde esse corpo astral e aí fica com aquele envoltório mental que ele tem uma outro tipo de forma que não tem nada a ver com essa forma que nós temos hoje, né? Então, essas esferas mais elevadas, as entidades que lá habitam, elas não têm mais essa forma que nós temos. Ok? Bom, os espíritos ignorantes e os espíritos maus, os criminosos, eles também vão perder um dia a forma perispiritual se eles se mantiverem nesse processo. A gente já teve a oportunidade de falar um pouco disso lá atrás, e aí a gente fala um pouco mais de detalhes. Quando o espírito perde o corpo astral por um processo descendente, digamos assim, negativo, ele se transforma no que é chamado de ovoide, que é uma esfera que tem um formato, um tamanho mais ou menos de um crânio humano, né? E não é um formato como o da segunda morte, claro. Da segunda morte é uma outra situação que não tem nada a ver com a situação do ovoide, ok? E esse homem primitivo, quando ele é muito imantado, quando ele fica muito ligado nos semelhantes, ele fica com aquela situação de auto-hipnose, de monoideísmo, né? Quando a gente ainda está num processo de reencarne lá atrás, né? De tipo Homem das Cavernas, ou alguma coisa do tipo, muito próximo, a gente fica com esse pensamento fixo depressivo e isso pode provocar determinadas situações de monoideísmo e o espírito se transformar em
ovoide e ter que reencarnar de novo para poder adquirir de novo a forma espiritual. Mas não só isso, é uma dos aspectos que provoca essa situação, né? Os órgãos do corpo espiritual, se eles não tiverem um estímulo, eles vão se atrofiar. Tá? E aí é que eles se voltam para a sede do governo mental, como a gente já falou, e termina se transformando num ovoide, né?